Senhor presidente, na tarde de hoje eu vou trazer um assunto que é recorrente, importante da região que nós representamos nesta casa. Senhoras e senhores senadores, a projeção do Brasil no cenário econômico e político internacional é inquestionável. Passamos nas últimas décadas da condição de país em desenvolvimento, a de mero figurante dos fóruns globais, a condição de emergente, detentor da sexta economia do mundo, interlocutor dos países desenvolvidos, ressalvando nossas contradições e mazelas históricas, que ainda demandarão muitos anos para serem sanadas ou trazidas a patamares aceitáveis. Não se pode negar que o Brasil de hoje tem amplas perspectivas de crescimento econômico, da redução da pobreza e do desenvolvimento sustentável. Essas mudanças, senhoras e senhores senadores, que se observa na escala internacional, também ocorrem internamente, com o surpreendente desempenho econômico de entidades federadas e de regiões geográficas tradicionalmente condenadas ao atraso e à pobreza. Fruto de políticas públicas adequadas e de um conjunto de circunstâncias favoráveis, essa reação é comprovada pelos indicadores econômicos e sociais e tem merecido destaque na mídia nacional e internacional. O Nordeste brasileiro, onde se concentram as maiores carências de serviços públicos e as menores rendas familiares, tem sido uma das regiões mais beneficiadas com esse dinamismo da economia, embora esteja ainda muito distante do padrão médio da economia nacional. O desempenho econômico do Nordeste, louvado pela mídia especializada, já havia chamado a atenção no ano passado de conceituada revista britânica The Economist, especializada em economia e assuntos internacionais. Na ocasião, a revista destacou o progresso local dos últimos anos, ressalvando, contudo, que o Nordeste ainda é a mais pobre região brasileira, com 28% da sua população, mas apenas com 14% da sua população, com mais 14% do PIB nacional, e ainda é um quinto dos adultos nordestinos constituídos de analfabetos, o dobro da média nacional, entre outros indicadores negativos. Quanto aos progressos conquistados nos últimos anos, o Seminário Britânico destaca o papel de programas sociais como o Bolsa Família. O Bolsa Família, que tem contribuído para a redução da pobreza, mas salienta principalmente a eficácia das políticas públicas, como o aumento total, o aumento real de 60% do salário mínimo entre 2003 e 2009, que corresponderia a 3/4 do crescimento da renda no período. Citando o dado da Fundação Getúlio Vargas, o periódico revela que os programas de microcrédito do Banco do Nordeste ajudaram a resgatar da situação de pobreza mais de 1 milhão de nordestinos. Finalmente, senhoras e senhores senadores, a revista informa que a elevação do poder aquisitivo da população nordestina, juntamente com os investimentos em infraestrutura em larga escala, tem atraído numerosos empreendimentos para a região, o que contribui para a fixação da mão de obra local. Essas informações, senhoras e senhores senadores, não são colhidas aleatoriamente. Elas são corroboradas pelos indicadores de órgãos especializados, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, cujos dados estão consolidados até o ano 2009. Nesse ano, de acordo com a instituição, as regiões que mais cresceram foram o Centro-Oeste e o Nordeste, com desempenho de 2,5% e 1%, respectivamente. O Norte ficou com a mesma variação do PIB nacional de 0,3% negativo, enquanto a região Sudeste e Sul fecharam 2009 com os índices respectivos de 1% negativo e 0,6% negativo, abaixo, portanto, da média nacional. É conveniente lembrar que o ano de 2009 apresentou um comportamento atípico nas economias de quase todo o mundo, em consequência da crise financeira internacional deflagrada no ano anterior. Mas as 3 regiões mais carentes ganharam participação na economia nacional. Também nos anos anteriores, de acordo com o IBGE, entre 2002 e 2009, a região Centro-Oeste avançou 0,8%,
No montante de produção nacional, o Nordeste apresentou um ganho de 0,5% e o Norte 0,3%. É pouco, se considerarmos a imensa e tradicional defasagem dessas regiões no cotejo com o Sul e Sudeste, mas é a prova em contexto de que o desequilíbrio regional, longe de ser uma fatalidade, pode ser revertido com políticas públicas adequadas. Esse planejamento estratégico é de fundamental importância, como esclarece em seu blog o jornalista e economista Armando Avena. A estrutura do ordenamento econômico gerado do espaço nacional encontrou-se de tal modo nas regiões Sul e Sudeste que os impulsos gerados, resultantes das condições internacionais ou mesmo de políticas públicas federais, não se espraiavam pelas regiões mais distantes, diz o economista. Ele lembra que o Nordeste, com quase um terço da população brasileira, não conseguiu se inserir de forma consistente no crescimento da economia, o que acentuou ao longo dos anos o desequilíbrio econômico entre essa região e o Sudeste. Essa realidade, porém, não é uma fatalidade, como observa. A percepção dessa realidade deu início, nos anos 50, a uma série de políticas públicas que se constituíram na única alternativa possível para redirecionar o capital para outras áreas do país, especialmente para a região Nordeste, diz Avena. Analisando estratégias públicas de outrora e dos últimos anos, ele pondera que a maior parte dos movimentos econômicos em direção à descentralização resultaram em investimentos governamentais diretos. Essa, senhoras e senhores senadores, é precisamente o ponto a ser abordado. O economista citado não está sozinho. Outros economistas estudiosos com respaldo da história já chegaram a idênticas conclusões e de que é preciso tratar de forma distinta os entes federados com diferenciados graus de desenvolvimento e a de políticas públicas adequadas, como incentivos fiscais, investimento em infraestrutura, geração de emprego e efetivamente para alavancar o crescimento econômico e fortalecer o pacto federativo. O Nordeste brasileiro, como mencionei, tem atraído empreendimentos diversos, muitos deles de investidores estrangeiros, dos setores de siderurgia, hotelaria, turismo e outros. A distribuição de renda é um componente importante para a consolidação da economia regional. Mas os investimentos em infraestruturas parecem essenciais. Nesse ponto, não se pode absolutamente dizer que os nordestinos estejam sendo discriminados, mas pode-se concluir que o reforço desses investimentos ensejaria uma resposta ainda mais positiva do setor produtivo. No que concerne, por exemplo, a previsão de investimento das empresas estatais federais, as regiões Nordeste e Sudeste foram proporcionalmente as mais aquinhoadas, com R$ 425 e R$ 424, respectivamente, por habitante, contra 227 da região Norte, 209 Sul e 48 Centro-Oeste. Entretanto, o orçamento da União para investimentos autorizados reserva ao Nordeste R$ 247. Aqui é onde está o problema, por habitante, enquanto a média nacional é de R$ 328 também por habitante. Quanto aos financiamentos do BNDES, desembolsos para o Nordeste no ano passado foram muito inferiores às das demais regiões e, por consequência, da média nacional, que foi de R$ 883 por habitante. A questão se agrava, senhora presidente, porque os entes federados mais pobres, por muito que desejem investir em infraestrutura de distribuição de renda, dificilmente conseguirão fazê-lo exatamente pela exiguidade de suas receitas. Vou encerrar, senhor presidente. Do ponto de vista econômico, é inegável que a implementação dos programas de incentivos fiscais impulsionou o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cujas taxas superaram a média nacional. Acentuou no mesmo artigo que ele afirma que retirar da economia esse poderoso instrumento, que é a concessão de incentivos fiscais regionais, é condenar os estados periféricos à obsolescência e à dependência dos estados mais ricos. Senhoras e senhores senadores, esse pronunciamento não tem o caráter de lamúria, nem de protesto. Tem a finalidade de demonstrar que o incentivo fiscal
o fortalecimento da renda familiar e o investimento em infraestrutura não são dinheiro jogado fora, nem perda de renda e de arrecadação, mas sim estratégia de desenvolvimento. Ao destacar o desempenho econômico da minha região, quero parabenizar todos aqueles que acreditam no nosso potencial e na nossa força de trabalho. Aliadas a esses fatores, as políticas públicas de desenvolvimento regional têm sido e continuarão sendo incisivas para a promoção do crescimento econômico e para o fortalecimento do nosso sentimento federativo. Gostaria, para encerrar, senhora presidente, de dizer o seguinte, que a presidenta Dilma continue fazendo pesados investimentos nessas regiões mais pobres, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, não acabar com as divergências, porque vai ser muitos anos que nós vamos precisar fazê-lo, mas pelo menos diminuir as distâncias. É isso que nós pedimos aqui da tribuna do Senado Federal. Muito obrigado, presidenta, e que Deus lhe proteja pela tolerância que a senhora me proporcionou.